Paulo Mesquita. Infelizmente, o romantismo, é uma pena dizer isso, é uma pena reconhecer isso, mas está quase que morrendo. As pessoas se tornando cada vez mais céticos, que pensam apenas em dinheiro, poder, a humanidade se desumanizando. Isso é uma coisa preocupante, quando o humano está se desumanizando deliberadamente. E qual é a constatação que se tem disso? A dureza do coração das pessoas. Tem, claro, a sensibilidade em muita gente ainda, mas há uma luta constante aí dos meios de comunicação e tudo para minar esse romantismo, minar essa sensibilidade das pessoas. Tanto é que, por exemplo, hoje, há uma grande quantidade de pessoas defendendo interromper uma gravidez e, no entanto, muita gente chorando, se lastimando por causa de ovo de tartaruga. Tudo bem, é interessante. Agora, uma coisa não pode andar sem a outra. Como é que alguém é uma pessoa que defende uma preservação ambiental, uma preservação de uma espécie? Eu também louvo por isso, acho muito certo fazer isso, mas como é que essas mesmas pessoas já, quando se trata de pessoas, de gente, já não tem esse mesmo sentimento? Você já percebeu isso? Tem gente, aquela coisa, sabe, que é muito até meio nojento, que acontece, dizem, né, que nesse negócio aí do Big Brother, né, o grande irmão, acontece aquela pessoa, aquele polvinho assim, aquela coisa, o cara tem dó de uma formiguinha, tem dó de uma lambriguinha, tem dó daquelas coisinhas, tá? E defende com unhas e dentes o reino animal, mas essas mesmas pessoas são aqueles que relativizam a vida humana no ventre de uma mãe. E são essas mesmas pessoas que muitas vezes relativizam a própria ciência biológica. Claro que é um direito que alguém tem de escolher se relacionar com quem quiser. O cara se apaixonou pela árvore, abraça a árvore, cheira a árvore, beija a árvore. Negócio doido, moço. Negócio maluco. É uma desumanização daquele que é humano. E, ao mesmo tempo, ou seja, eu não posso proibir que alguém, nem deve ser proibido que alguém se relacione com quem quiser, do jeito que quiser. O que não pode acontecer é que haja uma forçação de barra para as pessoas, para eu pensar conforme você queira que eu pense. Isso é o que não pode. Você pensa de um jeito, age de um jeito e eu começo a ser perseguido se não pensar e agir do jeito que você está querendo. É isso que está acontecendo, infelizmente, né? Então é uma pena que esteja assim o mundo, mas é um demonstrativo de que marcha-se para um ponto final. Pode ter certeza. Não somente da sua vida depois que chegar o período aí de muitos anos para passar para a eternidade, mas um ponto final da civilização. Por quê? Porque a própria civilização está trabalhando para isso. E essa desumanização do ser humano, que eles mesmos praticam com uma grande forçação de barra de ONGs, com uma grande forçação de barra de muito dinheiro que vem de fora, forçando as pessoas a se desumanizarem. Olha, você sabe o que sustenta uma sociedade? A estrutura familiar. Imagine uma criança que não tem uma referência dentro de casa. Tem um pai mentiroso, tem um pai devasso, tem um pai sem futuro, tem um pai ladrão, tem um pai safado, tem um pai trambiqueiro, tem um pai que não te orgulha em nada. Ele perde a referência. A referência que ele gostaria de ter dentro de casa é um desastre para a vida dele. É claro que isso não é o determinante para a pessoa ser ou não ser aquilo que dá certo, que seja uma coisa boa. Porém, é uma contribuição gigantesca para que o cara destrambelhe para o lado errado. E você quer ver o mais crucial de tudo? É quando o homem não tem Deus como referência. Aí, meu amigo, quando o cara não tem a família como referência, ele já é um cara que tem uma tendência muito grande a se desestruturar. Depois, isso vai desembocar, sabe onde? Na delegacia, na polícia, nos presídios, nas comunidades e nos desastres da vida que você vê. E depois, consequentemente, desemboca nos desastres que você tem visto aí. Quantos jovens estão sendo ceifados a vida por causa dessa desestruturação familiar que acontece deliberadamente, inclusive com participação de muitos governos.
Os governos socialistas, para apontar para o lado comunista, a ideia deles é desconstruir a sociedade a partir da família, desconstruir. Porque quando você desconstrói, para você reconstruir se tornou mais fácil, porque você derrubou qualquer barreira de resistência. Era o pensamento de Marx, era o pensamento dos comunistas lá atrás, o pensamento sempre foi esse. Finda consegue conseguindo, tirando o amor pela família, o amor pelas pessoas, o amor de homem para com mulher, o amor de mulher para com homem, desumanizando as pessoas, se tornando as pessoas céticas, secas e que pensam apenas em possuir, em ter, sabe, cada vez mais. E aí entra na droga, entra no entorpecente, porque procura aquilo que ele procura, ele não tem condição de encontrar com essa loucura que vive a vida, porque são pessoas que são adoçadas o bico, dizendo assim, não, porque você não pode sofrer nada. A criança no colégio não pode ser contraditada pelo professor. Não pode. Aí o cara vai se criando, sabe, como aquele almofadinha que não pode ser contraditado por nada. Daqui a pouco, na primeira contradição que ele vai ter na vida, eu tenho, você tem, nós temos, eles têm, todo mundo tem. É uma conjugação completa do presente do indicativo, todinha desse mundo. Sempre vamos ter contradições na vida, tristezas, raiva, desengano, não, sim e assim por diante. O que vai te fortalecer diante de um não, diante de uma contradição, diante de qualquer coisa? A estrutura familiar. A educação está gerando jovens sem afirmação na vida. Gerando jovens, assim, cheio de mimimi, cheio de um coitadismo, estão criando muitos, entre aspas, coitadinhos, aquela coisa. Então, na primeira resistência que ele tem da vida, eu não quero mais viver. Não, porque não sei o quê. Não, porque eu vou agora possuir, porque eu vou tomar de alguém que tem. Não vai trabalhar para ter aquilo, produzir para poder ter o direito de possuir com confiança dentro da lei, né? E aí, meu amigo, desmereja tudo, é o que está se vendo muito. O cara está querendo entrar sempre pela janela, quando na verdade tem que ir pelo caminho, e não é o caminho vereda, tem que ser o caminho estrada, iluminada pela lei, seguindo por dentro da lei. Não, Paulo Mesquita, mas sendo assim é muito difícil. Mas quem foi que disse que a vida na Terra é fácil? Sempre foi difícil. Não só hoje, não só 1000 anos atrás, não 2000 anos atrás, mas não 3000 anos atrás, mas sempre foi uma vida difícil. Na Terra sempre foi difícil. Por que vai ser fácil agora para você? Você quer possuir? Você quer ter? Tem que plantar. Não há possibilidade de colher sem plantar. Quando você colhe sem plantar, você está colhendo da roça dos outros. Vai sobrar para o teu pé do vidro. Pode ter certeza. Mude de direção, porque senão você não terá futuro nessa vida. E aí, meu amigo, pode muito bem, na flor da mocidade, em pleno vigor físico, você ser entregue para a terra comer. Direto no assunto. Pode acreditar.